Olá pessoal, boa noite, como vamos? Tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui no nosso canal, o canal Somos Espiritismo. E hoje vamos receber uma pessoa que é muito entendida, é quase uma sumidade no assunto sobre evangelização infantil, que é a Cris Nunes. E ela já está aqui conosco, eu vou só chamá-la para a nossa live, para a gente começar bem mesmo. Aqui, solicitando. Muito obrigado a Carla Vaz, a Sandra Góes, a Cida, Rachid, por estarem presentes aqui conosco. Muito obrigado, viu? Olha ela aí. Olá, boa noite, já quero dizer boa tarde. Já pensou? Boa Boa noite, meu noite. amigo Ed, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Melhor agora que você chegou, Cris. Estamos juntos aí, né? Estamos Espero juntos, que a... exato. Pois é, espero que a gente bata um papo bem gostoso, bem leve, para todos os seus seguidores aí. E os seus seguidores também. Olha, a gente está costurando essa live já tem um tempinho, viu? Aí a Cris, ela teve alguns problemas de ordem pessoal aí, mas graças a Deus foi bem resolvida. Ela está aí, ó, tinindo, tá ótima, tá bonita, tá 10 e a gente vai ter uma live maravilhosa agora, não é, Cris? É verdade, com certeza. Cris, Espero que todos. ah, pode falar. Não, eu estou dizendo, espero que todos estejam nessa sintonia, né? Porque falar de Sim. evangelização é uma bênção. Ah, é uma coisa boa e tem que ser leve, tem que ser divertido e instrutivo também, né? Afinal de contas, é um tema muito, mas muito importante e assim, e se faz muito necessário nos dias de hoje, né? Que a gente vive, não é verdade? Verdade, verdade. Deixa eu só colocar aqui meu fone, que eu preciso colocar esse fone. Isso. Olha só, pessoal, enquanto a Cris coloca o fone dela aí, eu quero dizer o seguinte, que ela está falando lá de Aracaju, Sergipe, mas ela é maranhense, mas pode se considerá-la, né, uma sergipana, porque ela foi para lá muito novinha. E ela é uma pessoa que entende bastante de evangelização. Assim, eu já vi que ela veio aqui em Brasília, aqui na FEB, e não falou comigo. Ê, Cris, hein? Você veio em Brasília e não falou comigo, horas. Pois é, ela estava na FEB, era um evento sobre evangelização. A FEB é a casa máter do espiritismo brasileiro. Eu vi as fotinhas dela lá, ela toda lá, naquele jardim maravilhoso da FEB, estava lá, né? Linda e Isso mesmo. esplendorosa. Então, todos eventos assim, porque eu também faço parte aqui da Federativa. Eu sou adjunta de evangelização de juventude. Então, sempre que tem evento aí pro lado de Brasília, 2018, 2017, não, 2018 teve o ENERGE, que foi o Encontro Nacional de Evangelizadores, que foi lá na Vitória do Uhum. Espírito Santo. Então, a gente faz um esforçozinho e sempre estou presente. Mas da próxima vez, viu, Ed? Eu vou fazer questão de estar aí com você, viu? Tomara. De lhe É, visitar. claro, por favor. Cris, você poderia fazer a prece para nós de início da live? Aí Sim, no final eu faço. tá bom. Vamos lá. Senhor Jesus, imensamente agradecidos estamos por esse momento, por estarmos nesse momento falando de Ti, falando sobre a infância, a juventude. Envolve a todos nós em fluidos de paz, de amor, de harmonia, mas chega em todos os locais onde estão necessitando de força, de coragem, mas principalmente, Jesus, de saúde. Que tenhamos uma noite prazerosa, de muita alegria, de muita harmonia, esse envolvimento de amor, de paz. Fica conosco, Jesus. E abençoa também a Ede, que muito gentilmente nos convida para falar sobre o Cristo, para falar sobre a evangelização. Que Deus o abençoe e proteja. Que assim seja. Assim seja. Cris, antes da gente entrar no assunto, eu queria que você falasse um pouquinho de você, a sua relação com o espiritismo. Você já nasceu espírita, você se tornou espírita no caminhar, na sua jornada. E como é que é a sua atuação aí na casa espírita que você frequenta? Queria que você falasse um pouquinho da Gelden também, a Juventude Espírita Leon Denis.
Pode ser? Sim, pode, com certeza. Não, Ed, eu não nasci na família espírita. Nós éramos católicos, apostólicos, aquele bem, sabe? Mas desde pequenininha, minha mãe sempre teve essa vontade de nos encaminhar para a religiosidade. Então foi uma base boa que eu tive, sabe? Porque eu quando chegava, eu me lembro pequena, que eu entrava naquela sala de catecismo, que via aquelas passagens que a catequista, no caso, colocava assim nas paredes, as passagens do Evangelho de Jesus, eu ficava encantada. Toda a vida eu me encantei por Jesus. Sempre Jesus tocou meu coração, desde pequenininho. Porque na minha casa, onde morava, logo na entrada assim, tinha uma foto de Jesus, sabe? E ele com os olhos assim, bem suave, manso, sabe? E isso confortava, assim, me dava uma segurança. Já naquele tempo, meus 7, 8 anos, 10 por aí, eu sempre que entrava na minha casa, que olhava para aquela foto de Jesus, eu me sentia, sabe, amparada. A gente, como criança, a gente não entende, mas hoje, como adulta que sou, aí eu vou entendendo como chegou meu amor pela evangelização. Então, quando completei 12 anos, minha irmã, já pequena, com 8 anos, ela tinha manifestações espirituais. E a gente não sabia nem o que era aquilo, sabe? E aí ela se levantava assim, gritando à noite. Eu vi um velho, eu vi um velho, eu vi um velho. Um velho de chapéu, eu vi um velho. E todo mundo ficava amedrontado naquele tempo. Eu já tenho 57 anos. Então, naquele tempo não se falava muito assim de espiritismo como hoje. A gente tem muitas pessoas que são simpatizantes. A gente já pode claramente falar sobre a doutrina espírita, porque antigamente ninguém podia, assim, tinha coragem de dizer eu sou espírita, assim, abrir a boca, encher a boca e dizer eu sou espírita, não é verdade? Então minha mãe não sabia. E foi a partir da minha irmã que nós fomos buscar a doutrina espírita. Então foi pela dor mesmo. Eu lembro que quando a gente entrou pelas portas da evangelização, eu já adolescente, e eu comecei a vivenciar esse movimento jovem espírita. E me encantava sempre. Daí por diante eu nunca deixei de buscar a doutrina espírita e de estar. Minha mãe saiu, minha mãe hoje é evangélica, é pastora, mas eu continuei, graças a Deus, na doutrina espírita. E a gente se dá muito bem, porque eu digo que ela é uma pastora espiritualizada, porque ela teve conhecimento também da doutrina espírita. Então foi assim. E a partir daí eu fui me engajando no movimento espírita, e hoje eu sou evangelizadora, já tenho uns 20 e poucos anos, e também faço parte desse movimento aqui da nossa federativa aqui de Sergipe, como coordenadora da juventude. A Gelden, que é a Juventude Espírita Leon Denis, vários jovens conosco se engajavam, e começamos a ver que tinha algumas páginas no Instagram, era logo quando começou aquele movimento do Instagram. E aí eu disse, meninos, por que vocês não criam uma página? E aí Bárbara tomou a frente, ela mais a Brenda, que era a Bárbara, Brenda, e aí elas começaram a fazer essa divulgação, e eu sempre incentivando, e até hoje. Se bem que hoje elas estão, assim, como estão agora em faculdade, estão se formando, terminando o ensino, e aí baixou um pouquinho essa movimentação. Mas continuamos firme e forte. Ah, que legal. Bárbara, gente, é a filha da Cris, viu? Além da Bárbara, tem mais duas filhas, né? Isso. Todas duas também são evangelizadas. Aliás, todas três, né?
É a são Bárbara, a evangelizadores. Brenda. Não, Brenda não. Brenda é da juventude, é filha do Ah, coração. Porque tá, todos filha do eles eu tenho coração. como eu tenho como Claro. filhos, todos os jovens que estão na juventude. Aham. Mas é Juliana, Karine e Bárbara. Ah, certo. Todas elas são. Isso, inclusive em 2018 e 2019, acho que nós conversamos com a Bárbara aqui, uma live aqui sobre a Gelda, Juventude Espírita Leão Denis. Pois é. Cris, olha só, eu estava no início da nossa conversa, eu falei, né, que a evangelização infantil espírita hoje em dia é algo assim, mais do que nunca, né, fundamental, né, nesses dias de hoje, né? O mundo anda assim meio estranho, né? Acho que eu não sei o que aconteceu, assim, que hoje em dia com esse negacionismo, essas coisas que a gente vê por aí, isso causa uma certa preocupação, né? E principalmente assim, até que ponto isso influencia as nossas crianças, né? E isso não deixa de ser também uma forma da investida do materialismo na sociedade. Haja vista que a Perfeito. gente vê que de um tempo para cá tem ocorrido muito suicídio entre crianças sei lá, entre 10 e 14 anos de idade, por aí, pelo que eu tenho acompanhado, assim. Então, assim, a gente vê que a evangelização é muito importante, mas a evangelização que a gente fala, assim, ela não é tão nova assim, né? Ela começou já há um bom tempinho. Se não me engano, Allan Kardec foi o primeiro evangelizador, se a gente for pensar bem, né? Dentro do espiritismo, né? Claro. Sem E por dúvida. quê? E me diga uma coisa, Cris, por que evangelizar, na sua opinião? Então, pegando o seu gancho aí das crianças que estão. A gente não via muito. Lá na minha época, crianças de 7 anos se mataram ou se suicidaram, vamos dizer assim. Então, é importantíssimo nesse momento e necessário a evangelização, porque para novos tempos, homens novos, né? E a evangelização vai criar dentro da criança, dentro do espírito, que renasce com todas as expectativas, com toda a potência, com toda a carga, nasce com aquilo, com aquele sentimento de vencer. Porque ninguém nasce para fracassar. Você reencarna e diz assim, não, você vai reencarnar para sofrer. Não, de jeito nenhum. Você vai reencarnar para você vencer todas as suas dificuldades, todos os seus suas vicissitudes da vida. Então, a evangelização nesse momento vai trazer essa força e essa esperança, porque Jesus é essa esperança. Porque quando a gente já fala o nome Jesus, só essa psicosfera, só essa emanação de vibração que vem da fala do evangelizador para aquela criança que estamos recebendo dentro da sala de evangelização, toca. Quando o evangelizador tem a sua vibração, quando tem verdade naquilo que vai se propor, naquilo que vai desenvolver. Quando o evangelizador diz, Jesus veio ao mundo, nos exemplificou o amor, a esperança, a bondade. Quando a gente traz isso em uma historinha, em uma música, os olhinhos das crianças brilham, porque eles são tocados pelo coração, sabe? É o coração, esse sentimento que vai encontrar vibração de um coração para outro coração. Então, nesse momento, é mais do que necessário a evangelização do ser. Aliás, sempre foi. E hoje mais ainda. Porque o mundo está precisando de homens renovados. Mas para que isso aconteça, a gente precisa começar desde pequenininho, né? Porque é nessa fase que vai tentando, vai modificando seus caracteres, ele vem com aquela potência tudo da vida passada, vem para poder renovar, para poder refazer, ou até para ensinar. Porque hoje a gente vê crianças extremamente já com potencial
quando a gente já fala de Jesus, elas vêm com uma fala assim, tão fabulosa, tão linda, que é sentida no seu coração. Eu acho interessante que quando a gente chega na salinha, quando a gente estava presencial, né? Que a gente chegava na salazinha de evangelização, que a gente primeiro vai no salão, para depois é que a gente canta, para depois é que a gente ir para a sala. Então, quando a gente chega, cada um vai olhando para a gente, cada abraço que a gente recebe, às vezes a gente vem com aquela energia, ai meu Deus, como eu estou cansada, ai, como eu estou isso, como eu estou aquilo. Mas quando a gente chega no salão, que vem aquelas crianças que dá aquele abraço, é verdadeiro, a energia é verdadeira, porque criança não mente, né? Ela vai ao seu encontro porque ela quer, porque ela gosta. Então, aquele abraço que você recebe dá uma energia tão forte, tão positiva, que a gente suspira e revigora, né? Então, esses olhinhos brilhantes que precisam ser encaminhados para Jesus, precisam ser exatamente uma energia cativante, perfeito. Então, a gente já pensou assim várias vezes, uma vez ou outra, ai meu Deus, eu já estou ficando, meus cabelos brancos, tá vendo? Estou deixando agora os cabelos ficarem embranquecidos. E aí eu digo, já está já tá no meu tempo de me aposentar. Mas depois eu penso assim, Jesus nunca se aposentou para falar, Jesus, Deus está conosco, Jesus conosco até hoje. Então, enquanto eu tiver força, eu estou ali. Nem que seja para estar dando uma vibração, vibrando pelo trabalho, coordenando. Isso é muito importante. A gente não pode desistir, né? Exatamente. E a evangelização da criança, ela tem também uma importância muito grande, não só para o centro espírita em si, mas também para a família. Ou seja, para as famílias, né? Porque a evangelização, ela contribui na sociabilização da criança também. E assim, do jeito que ela aprende competências na escola que vão levar ela a uma profissão ou a ser, né, um bom cidadão, no centro espírita, ela vai adquirir competências espirituais, ela vai ter conhecimento sobre, assim, aos poucos, conforme vai desenvolvendo, né, claro. Ela vai ter conhecimento de onde ela veio, por que ela está aqui hoje, na família que ela está, na situação em que ela nasceu, né, o corpinho dela, aquela coisa, e para onde ela vai no futuro, né? Eu falo assim, no futuro não somente nesta vida, né, mas no futuro tal, como é que, né? Então assim, já aprende, né? Cris, eu tenho uma história muito interessante para contar. Eu também sou evangelizador, só que o meu foco é mais assim lá pro lado da juventude, né? Principalmente da pré-juventude. Então tem uma cidade aqui chamada Paranoá, no Distrito Federal, que ela ainda é uma cidade assim, ainda que tem muita violência, pobreza, né, tal, falta o Estado lá, né? E a gente dá aula justamente lá. Um belo dia uma mãe nos procurou, só que não lá, é na nossa sede aqui na Asa Norte, que já é um bairro diferente. Uma mãe nos procurou, né, e estava falando sobre essa questão da evangelização. E ela disse que o filho dela, ela sempre obrigou ele a ir na evangelização, a ser evangelizado. Então ele não queria, né, aquela coisa toda, era rebelde e tal, mas ela o obrigava a ir. Até quando ele chegou assim à vida adulta, ele não foi mais e resolveu que ia morar na Itália. E foi, né, assim, contra a vontade da mãe, foi a mãe contando pra gente. Foi contra a vontade da mãe, né? E o que ele foi fazer lá na Itália? Foi se prostituir, trabalhar dessa forma. Então a mãe contando pra gente uma coisa assim, interessante, que ela conversava com o filho, né, por telefone, aquela coisa toda, e o filho falava para ela, mãe, eu vou falar para a senhora, esse pessoal daqui da Itália é tudo um bando de gente assim muito nojento. Eu, sinceramente, eu tenho vontade de pegar uma arma e sair matando muita gente aí, ó. Assim, matando mesmo, assim, igual esses loucos terroristas que aparecem por aí. Ele falou, eu só não faço isso, mãe, porque eu sei que eu vou para um umbral, porque eu aprendi isso na evangelização. Tá vendo aí? Olha só. Gente, o tanto que essa mãe era grata, por quê? Porque o filho dela ia virar manchete de jornal, ia virar o quê? CNN, da pior maneira possível.
essa mãe ia ficar escorraçada, a alma dela ia ficar esmigalhada, porque não, eu sou homem, não posso dizer, mas eu acho que não tem dor pior por uma mãe ou por um pai ver o filho, sabe, numa situação dessa. É triste, é muito triste. Mas olha só que interessante isso. Ele admitiu para a mãe que ele só não fazia uma besteira maior porque ele tinha consciência do futuro. E ele aprendeu na evangelização. Isso é só um exemplo isolado de inúmeros casos, Cris, que a gente teria, sabe, que a gente tem assim, que a gente vê. Às vezes a gente nem fica sabendo porque não acontece. Graças a Deus. Exatamente. Você falou isso e a gente sabe que a base, ele ficou com a base. A base daqueles conceitos, daqueles conhecimentos que foi passado para ele quando criança. Então, ele já adolescente ou jovem, aquela base que ficou ali, ficou guardada. Porque às vezes a gente pensa que eu estou evangelizando e será que eu vou... Às vezes a gente não vê os frutos naquele momento daquilo que estamos passando. Muitas vezes as crianças ou os jovens, a gente acha, meu Deus, como é que aquela criatura vai aprender? Será que está aprendendo? Mas está. Porque no momento certo, eles vão colocar em prática aquilo que foi, aquele aprendizado, está lá no psiquismo, lá naquele guardadinho na sua memória. E na hora certa, no momento certo, aquilo aflora e cresce, né? E você falou, e agora eu tenho também um conhecimento, um depoimento também de uma menina, o nome dela eu não posso dizer, mas ela era, eu ensinava ela, era, acho que pré-juventude. Já tem um tempinho, hoje ela é mãe já e tudo. Então, ela chegou na evangelização, ela mesma, sabe? Ela mesma que quis ir para a evangelização. Então, a mãe não queria que ela saísse. E uma vez a mãe chegou batendo lá na porta no nosso grupo samaritano, e aí eu fui atender. Aí disse, fulana tá aí? Aí eu disse, está, mas eu não queria que ela estivesse, porque eu não quero que ela venha para ir para essa aula. E ela saiu escondida. Aí mostrou um pau que veio, sabe? Então eu disse, mãezinha, guarda esse pau. Não bata na sua filhinha, não. Porque sua filha está aqui, está guardadinha. A gente está falando de Jesus. Mas essa aí chamou um monte de nome, porque ela só quer me enganar, ela quer ir para as drogas, quer ir beber, essas coisas. E depois essa menina passou um tempo sem aparecer lá na nossa juventude. Aí depois de uns 6 meses, mais ou menos, ela apareceu lá. Aí me chamou assim num cantinho, que ela estava um pouco envergonhada. E aí eu disse, diga. Aí ela disse, tia, tá vendo aqui? Aí me mostrou os braços aqui. Isso aqui cortado. Ela fez menção de cortar, porque a mãe prendeu ela, não queria que ela saísse, trancou ela dentro do quarto. E ela bateu no quarto e disse, bom, já que ninguém me escuta, eu vou me matar. Aí ela disse que pegou, esse jovem tem estilete, tem um monte de coisa nas mochilas, pegou um estilete e fez menção de cortar. Tanto é que chegou a cortar, mas não aprofundou, que não, sabe, não aprofundou não. E aí ela disse, não vou. Aí ela disse, vou cortar. Para finalizar, exatamente, ela chegou e disse, tia, eu só não fiz isso porque eu lembrei de uma aula que a senhora falou para mim, ficou guardado aqui, na minha memória, que o suicida não faz a vontade de Deus. Aperta mesmo, verdade. O suicida, ele vai para um lugar ruim. E aí eu não tive coragem de fazer isso. Então eu fiquei tão emocionada, sabe, Ed? Porque tocou profundamente o meu coração nesse momento. Eu abracei, sabe? Abracei mesmo. Eu disse, você está certíssima. Que bom que você não praticou isso. Mas ela disse, tia, mas eu não posso vir mais aqui, porque minha mãe não quer. Então a senhora não vai mais me ver aqui.
Mas pode ter certeza, tia, que eu tenho muitos dos ensinamentos guardados no meu coração. Então, nunca mais passei muito tempo. Eu não a reconheci uma vez que peguei o ônibus aqui pertinho e ela estava sentada com a criança. É verdade, é verdade. A importância da evangelização é imensa. E aí ela disse, tia Cris. Aí eu disse, oi, tudo bem? A memória querendo buscar aquela imagem, mas ela já estava assim, já mãe, bem forte. Não está lembrada de mim, não. Aí eu disse, ai Jesus, meu Deus. É porque eu estou quase com sofrendo de Alzheimer. Fiquei fazendo graça, sabe? Ela disse, tia Cris, é fulana de tal. Aí eu disse, não. Ela disse, tia Cris, eu casei e tenho esse filhinho aqui agora. Não estou morando mais, estou morando aqui pertinho. Foi a última vez que eu a vi, Ed. Então, a gente sabe o quanto a evangelização dá essa sustentação para o ser que reencarna, com toda a sua vontade de renovar, com toda a sua vontade de crescer, de evoluir, né? E se a gente se encontra um lar que abriga esse ser e que dá tudo o que ele precisa, tão grande esse ser vai crescer, né? Quando se constitui evangelho no lar, quando as portas do lar têm essa proteção para com o evangelho, a criança nunca vai sofrer tanta intempérie, sabe? E quando sofrer, vai ter essa sustentação de dizer bem assim, eu não caio nessas drogas porque eu sei que os vícios é um malefício para mim, para o meu corpo, né? Eu não vou fazer bullying com o meu coleguinha, porque o bullying eu sei que é errado. Eu sei que eu tenho que amar o próximo. Foi assim que Jesus falou, né? Então são coisas que a gente vai passando, são conhecimentos de Jesus, que a gente pensa que os frutos não estão ali, não vão sair, mas tudo tem seu tempo, tem seu amadurecimento, e vai sim, mais na frente vai com certeza, né? Sim, com certeza, é verdade. A gente estuda a doutrina espírita e a gente vê que a criança, ela, assim, né, quando nasce, tudo, ela aprende as principais coisas da vida né, do ser humano, né, igual aconteceu com a gente. As principais é andar e falar, que envolve uma complexidade de coisas para desenvolver a fala e uma complexidade também de coisas para desenvolver o aparelho locomotor e andar. Assim como também, por ela conseguir aprender essas coisas que são muito difíceis, ela está muito aberta para tudo também no mundo. Então, a ação da evangelização infantil ela é estruturante no sentido de que pega a criança numa situação em que ela está muito, mas muito aberta mesmo para receber todas essas informações. A gente às vezes acha que criança não entende nada, aquela coisa, mas a gente se engana redondamente. A criança entende até mais do que a gente. Ela só não sabe expressar, muitas vezes. E uma inovação interessante que nós vemos aí na evangelização, que eu acho que na nossa época, quando a gente começou, Cris, não tinha, era evangelização de bebês. Olha só que coisa. Eu vejo muitos centros espíritas que fazem isso. Aí, assim, é aquela coisa mais linda do mundo. Parece um jardim, assim, com flores lá, né? Aqueles nenenzinhos lá. Aí tem umas técnicas, eu ainda não conheço, assim, eu gostaria né, de um dia até aprender, né, sobre isso. Mas tem técnicas, tem músicas, tem certas brincadeiras assim que faz, mas na verdade está desenvolvendo a criança, né? E ela, entrando nesse ambiente de centro espírita, ela começa a ter também ela ter aceitabilidade por aquilo, né? Porque a gente sabe que a criança dorme, e quando dorme, o espírito, ele, né, se emancipa, né? Ele sai do corpo, né? Então ele sai do corpo e já está naquele ambiente mesmo lá de centro espírita, já vê os amigos espirituais, aquela coisa toda assim. E a partir do momento que o bebê vai desenvolvendo, ele já vai entrando no jardim, né? Depois do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, pré-juventude, juventude e depois... Aí a gente espera que seja um trabalhador, né? É verdade. Que bom que você tocou nisso, que coisa boa, Ed. Olha, uma das coisas mais fofas que eu estou fazendo agora nessa pandemia, porque eu agora sou avó.
Então, eu disse bem assim, quem vai evangelizar está na pandemia, não tem quem evangelize, então sou eu que vou evangelizar. Então, ele muito pequenininho e a gente trazendo muitas técnicas que a gente vai lendo, vai aprendendo e vai conversando com uma, conversando com outra. Eu tenho um grupo, faço parte de um grupo de evangelização de bebês e aí consegui uma apostila e dessa apostila eu venho com a sequência para com ele. No momento a criança fica um pouco assim, parecendo que está alheia àquele conhecimento que é passado. Mas o principal, elas absorvem. Vou dar um exemplo aqui, bem fofo. Teve porque a gente começa assim, começa mostrando as pedras, o reino animal, o reino mineral, vegetal, primeiro mineral, vegetal e animal. Então, até chegar o hominal. E aí, quando chegou na parte das águas, dos peixinhos, é muita musiquinha e é muito envolvimento. E aí, para eu falar da chuva e falar do trovão, eu mandei fazer uma setazinha parecendo trovão. Mandei fazer de feltro. E aí, eu disse bem assim, isso aqui, aí mostrei a nuvem, aí borrifei um pouquinho de água assim, aí eu disse assim, isso aqui é o trovão, pá, 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 fazendo assim como se fosse o trovão. Pronto, mas quando foi, na outra semana que ele chegou, que quando ele viu a seta, aí ele foi logo dizendo, pá, 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 tão pequenininho, eu disse, mas que coisa mais linda, que fofura. Então a gente vai vendo que o principal, eles guardam, sabe? E agora ele está já com 1 aninho e 8 meses, vai fazer, já dia 8, faz 1 ano e 8 meses. E aí, agora 1 ano e 8 meses. E aí, para ele, agora ele está tomando gosto, sabe? A gente pega um boneco de Jesus, borrifa com aquele cheirinho de bebê e dá para ele. Ele segura e cheira, sabe? Ele fica com aquela psicosfera de que Jesus é uma coisa gostosa, de que Jesus é fofo. Fica com isso aqui na mente. A gente diz, não, como é que eu vou falar de Jesus? Pega um bonequinho, bota um perfuminho para ele sentir que Jesus tem essa psicosfera de amor, que essa psicosfera gostosa, essa vibração gostosa. Então, quando ele já chega, que a gente dá o bonequinho a ele, aí ele, Jesus, Jesus. Uma coisa linda, Ed, uma coisa linda. Então, está sendo um dos prazeres mais gostosos que eu tenho agora. É isso, está me preenchendo, sabe? Então, eles aprendem, a criança aprende na barriga, sabe? Tem evangelização do ventre, Ed. Tem bebê agora é do ventre, sabe? Então, a mãe canta as musiquinhas, tá ali alisando a barriguinha do bebê e cantando aquela musiquinha para ele. Tem um horário certinho, ela faz aquela vibração, chama aquela psicosfera gostosa de Jesus, dando assim a criancinha o amor, a paz, sabe? Então, isso tudo vai fazendo com que o espírito se sinta à vontade de estar aqui, tenha coragem de vivenciar, sabe? Então, eu acho que a evangelização é uma bênção divina, uma bênção mesmo. Ah, com certeza. Cris, vamos responder umas perguntas aqui do pessoal que está conosco? Vamos, eu estou vendo um monte de gente, mas a gente não dá nem tempo de... Tem, eu Giroldo, está falando aqui, ó, Irmã Cris, como atualizamos as crianças sobre os problemas sociais, bullying, racismo, entre outros, sem assustá-las? Pois é, meu querido. Aí ela fala que ela é evangelizadora, eu Giroldo é ela. Ela é evangelizadora e ela se depara com essas dificuldades. Pois é. Olha, eu vou lhe contar algo que eu passei assim. Eu fiz com o meu netinho, já pensando nessa situação
ir mais para frente, né? Porque a gente fica um pouco assim, meu Deus, o mundo está tão passando por uma revolução tão grande de transformação. Então a gente precisa passar conhecimentos que solidifiquem o amor e o bem. Então, tem a parábola do samaritano, do bom samaritano. Então a gente contou uma historinha para ele, dizendo de um bichinho, um coelhinho, e 3 bichinhos que 2 passaram e não ajudaram. E um passou e ajudou aquele bichinho a sair daquela situação, sabe? Então, a gente pega esse foco, a gente pode pegar uma historinha aonde envolva o amor ao próximo, sabe? Porque isso eles vão entender, o amor ao próximo. O que é que eu posso fazer para esse bichinho não ficar doente, para esse bichinho não sofrer? Será que eu dizendo que ele é gordo, dizendo que ele tem 4 olhos, porque minha filha, quando era pequenininha, que ia para a escola, ela usava óculos com 4 aninhos, ela chegava chorando, porque as crianças diziam, 4 olhos, 4 olhos. Aí eu dizia assim, eles que são bobos, que só tem 2, você tem 4. Olha. Deixa eles dizerem para você. Adorei. Olha só que você tem 4, a mamãe também tem. Olha aí. Aí ela se conformava, mas sempre para a criança que está formando os seus caracteres, ela vai achar que aquilo é ruim, né? Que aquilo é uma tragédia. Mas a gente tem que trazer para o lado positivo, para o lado bom. A gente não tem que focar no negativo. Se aquilo está constituindo aquele negativo, e eu chegar e vou dizer, vou falar lá para a mãe desse menino, vamos lá, que nós vamos falar isso, não adianta. Porque quanto mais a gente dá ênfase ao mal, o mal cresce. Então, é mais fácil a gente trabalhar o nosso interior para que a gente possa se fortalecer e assim aprender a desenvolver e a não sofrer tanto com essas coisas do mundo aí, sabe? Então, pega o que está ali naquele momento, você está sofrendo de muito bullying, porque muitas vezes é preciso falar até com os pais, né? Com as famílias, se for na escola, aí já é com a coordenação pedagógica, fala para que isso não venha a causar um mal maior. Mas dentro da nossa sala de evangelização, a gente trabalhar muito, muito amor ao próximo. Principalmente as crianças de periferia, que eu já também trabalhei com elas, e a gente tinha muito assim, crianças que diziam, se me bater, eu bato também, eu dou murro, tia, eu dou murro. Eu disse, vem aqui, aí abraço, porque a gente trabalha com o contrário daquilo. Ele dizia isso, eu disse, veja só, se não é melhor você chegar e dar um abraço. Veja se não é melhor você receber um beijinho. Vem cá. Aí, saia, tia, saia, eu não quero não. Saia, sabe? Tinha um que era assim, ele era muito violento. E ele gostava de dar chute, ele gostava de bater. E quando ele chegava, eu vinha para abraçá-lo. A primeira coisa, abraço. E aí ele dava cada cotovelada assim em mim para se soltar, sabe? E aí se dizia que era o machão, sabe? Eu não gosto disso não, tia, eu não gosto não. Aí eu disse, tá bom, tudo bem. Fiquei fazendo essa terapia do abraço com ele sem ele perceber. Até que um dia eu disse, vou fazer um teste. Hoje, quando ele chegar, eu não vou abraçar. E assim fiz. Mas você não sabe, Ed, que alegria. Quando ele chegou, que ele não viu, ele percebeu que eu não fui ao encontro dele para abraçar. Ele tentou se esconder e olhava para mim, ficava assim um lado da pilastra, que tinha uma pilastra, e botava assim a cabecinha assim, para dizer, eu cheguei, você não fez nada comigo. Você não fez nada comigo. E aí, eu prestando atenção a tudo.
Aí eu fazendo de conta que não estava vendo. Na hora que a gente foi para a sala, ele arrudeou, fez assim, fez uma volta e me abraçou assim por trás, olha. Eu achei isso fantástico, isso pra mim, meu coração chega, vibrou. Aí eu voltei assim, eita, coisa boa, coisa fofa de tia Cris. Aí abracei mais ainda, ele ficou assim, sabe, um pouco envergonhado. Mas eu quebrei esse gelo, eu quebrei. Então é assim que a gente faz. Quando a gente vê o negativo, a gente não foca no negativo, a gente faz algo que envolva e dê essa vibração amorosa para ele, sabe? Ele sinta isso. Às vezes dentro de casa, os pais têm muita brigam na frente das crianças, não tem esse olhar sensível de que a criança também está percebendo e está absorvendo aquela vibração e energia. Então ele chega em qualquer lugar com aquela mesma vibração de raiva, querendo extravasar aquilo tudo, né? Então a gente tem que tentar fazer o máximo do contrário para que ele não se sinta fora. Poxa, eu venho aqui para a evangelização, a tia nem me vê. Então a gente tem que ter esse olhar sensível para olhar cada olhinho que está ali, o que é que está sentindo, o que é que aconteceu, sabe? É por aí. Entendi, muito bom, Cris, adoro essas palavras. Olha, o perfil aqui Aprendiz Espiritista, que é da Betânia, uma companheira nossa aí, que é de Cajazeiras, na Paraíba, ela colocou aqui, que importante é a evangelização. Eu acho que eu quis dizer assim, o que tem de mais importante na evangelização, Cris, na sua opinião, por favor? O que tem mais importante é quando a criança se sente... quando aprende os conhecimentos divinos, porque a criança chega vazia, entre aspas, né? Porque ela vai absorver aqueles conhecimentos. E aí, quando a gente fala que Jesus deixou 2 conhecimentos para que a gente pudesse desenvolver, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a criança vai vai promover essa integração dentro dela, sabe? Porque ela vai se sentir aconchegado, porque ela vai entender que ela também é filha de Deus. E ela vai sentir isso, porque a evangelização, o objetivo da evangelização é o quê? É promover a integração da criança consigo, com o próximo e com Deus. Ela, entendendo esses 3 princípios, esses objetivos, ela vai se sentir pertencente àquele núcleo evangelizador. Ela vai querer estar ali, ela vai querer, quando a gente falar de qualquer assunto, ela vai dizer, tia, isso, eu quero saber isso, tia, isso. Tinha uma jovem que ela, com 13 anos, eu comecei a evangelizá-la. Ela tinha tanta pergunta que eu dizia bem assim, meu Deus, eu tenho que me preparar. Porque, se ela estiver aí na live, eu vou dizer o nome dela, porque a amo. E ela agora é evangelizadora, é a Brenda. E aí, Brendia dizia assim, Brenda, tia, por que ela formulava uma pergunta tão bonita que eu dizia, meu Deus, de onde esse espírito vem, Jesus? Me ajude, pelo amor de Deus, porque esse espírito já vem evangelizado. Ele só quer que a gente dê acione só aquele botãozinho assim, para que ela, sabe, aquilo flua, sabe? Aí eu dizia, Brenda, Jesus é assim, assim. Respondia do jeito que eu aprendi e ela dizia, mas tia, é verdade. Aí, outra vez, ela dizia, tia, a senhora passou esses conhecimentos, mas eu queria saber daquela notícia que passou dessa semana. Acho que foi de um aborto, alguma coisa assim. Eu quero saber disso. Aí lá vai eu ter que trocar a aula de evangelização para poder alcançar aquele coração que está ansioso por respostas,
né? Então, a evangelização é assim, não tem aquela rigidez, não, eu vou passar esse conhecimento aqui e aquilo. Mas se o espírito, naquele momento, está precisando de um conhecimento extra, que ele está ansiando por aquilo, vamos buscar, vamos preencher o seu coração com aquele conhecimento. Se a gente não souber naquele momento, mas vamos pesquisar juntas. Você pesquisa isso e eu pesquiso aquilo. Aí quando for próximo sábado, você traz sua parte e eu trago outra. E aí a gente junta. Ela amava isso, porque ela sabia que eu fazia isso. Então ela amava. Então, boa tia, é isso mesmo. Então, aí outro dia ela me botou um depoimento, porque eu indiquei aos evangelizadores esse livro aqui, ó. A Evangelização no Mais Além. É um livro belíssimo, certo? Então, quando ela leu o livro, ela chegou e botou um depoimento para mim. Disse, tia Cris, quando eu estava lendo esse livro, eu lembrei tanto da senhora, tanto que a senhora me ensinou desse tempo que eu estou dentro da evangelização, que eu chorei, eu vim às lágrimas, porque eu vi que a senhora tinha essa dedicação tanto comigo, não só comigo, mas com... Não é vaidade, não é nada disso, mas é um depoimento que nos faz fortalecer aquilo que a gente está passando, sabe? Então ela disse, tia, eu vim às lágrimas, eu chorei tanto, tia, porque esse livro me fez lembrar muitas coisas que a senhora passava para a gente. Então, eu fiquei também muito feliz, sabe? Eu me sinto, assim, muito agradecida a Deus, porque eu já pequei tanto, eu já fiz tanta coisa lá no passado, que a gente vem para renovar, né? Para a gente poder... Rosângela, querida, tudo bem, linda? Para que a gente possa renovar os nossos... aqueles caminho. E agora eu tenho que vir reformando tudo, dizendo tudo diferente, para que eles possam crescer também junto, sabe? Então, a evangelização nos traz esse fortalecimento, e principalmente para a criança. Perfeito, Cris. Para mim, a evangelização é quase uma mediunidade. Assim, o evangelizador é um médium da educação, né? Porque fazer o que ele faz, assim, fazer essa coisa com as crianças e com o jovem, poxa, não é fácil. E principalmente quando você trabalha com o jovem, quando ele começa a confiar em você, aí ele vem para conversar. E quando ele vem para conversar, ainda mais assim, dependendo da localidade que ele mora, assim, sem preconceito, né? Porque eu acho que dificuldades e coisas boas tem em todos os lugares. É só a gente olhar com carinho, né? Então ele vai contar um pouco da sua vida, um pouco dos seus dramas. Às vezes, assim, a gente devido à maturidade, a gente acha que é muito pequeno aquele problema que ele está vivendo. Mas olha só, para a gente é pequeno, para ele é enorme, é uma pedra enorme que ele tem que carregar. Então a gente tem que respeitar, não é o tamanho do problema, mas o tamanho da força que aquele serzinho tem. E aí, igual você falou, com todo mundo é assim, com jovem, com adulto, tal. Nós temos a parte obscura e a parte clara, né? Então, assim, quando a gente quer aumentar as nossas virtudes, né? A gente vai focar nas coisas ruins? Não, a gente tem que focar na coisa boa, ou seja, se a gente quer diminuir a obscuridade, tem que aumentar a luz. Isso é uma lei da física, né? Quanto mais luz você tem no ambiente, menos sombra vai ter. Então, assim, é nesse sentido. Então, a gente trabalha para desenvolver as boas coisas, né? O bem dentro da gente. E, afinal de contas, o que é o bem e o que é o mal, né? O mal, segundo os espíritos, é a ausência do bem. Onde não tem o bem, é o mal. Então, assim, não basta ser só bom. Tem que fazer o bem, fazer as coisas boas. Para quê? Para que o bem chegue em todos os lugares, né? Cris, eu queria mandar aqui um abraço para todos que estão acompanhando a gente aqui. A Wanda Duarte, o locutor espírita, a Rosângela, né, que é sua amiga, você já manifestou aí, Selma Amorim, Fátima Branquinho, a P. Machado, Cleiton, a banda espírita Ilumina, entrou aqui, olha que beleza, tem uma banda conosco, Fabiola Couto, né, a Giroldo, né, que está participando bastante aqui, muito obrigado, a Betânia, do Aprendiz Espiritista,
Carmo 6729, muito obrigado. O Carlos Emanuel está aqui dizendo muitas coisas aqui. Ele falou que quando a gente evangeliza as crianças, contando historinhas, a gente pode contar também as parábolas de Jesus, né? E dar também já o embasamento, aquela coisa toda, né? Que, aliás, é uma ideia interessante isso aí. E, Cris, infelizmente a gente está caminhando já para o finalzinho, né? Você quer dizer mais alguma coisa? Quer? Pois, ó. Tem Passou que rápido fazer igual demais. os meninos, né? Ah, Não, só quero agradecer, Ed, a sua página, seu canal. Que Jesus abençoe cada vez mais a todos que estão aqui, aos amigos queridos que eu vi entrando aqui, que são muitos que a gente está percebendo aqui. Que Jesus abençoe, que a gente continue, quem for evangelizador que estiver aí, vamos continuar firme na tarefa que Jesus nos deixou, nos empenhou, que a gente cada vez mais possa desenvolver a nossa luz, porque somos luzes, né? Então, eu só tenho que agradecer. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ah, Ed, antes que eu esqueça, eu tô com uma página também, um canal, que é Práticas Pedagógicas na Evangelização. Tia Cris, quem quiser conhecer nosso canal também, pode chegar lá, tem muita coisa legal. Então, é isso. Deus abençoe vocês, meus bem. Fiquem pois com é. Deus todos vocês. Que bom você falar isso aí, Cris. Depois a gente vê como é que a gente coloca o link aí para as pessoas acessarem. Eu quero mandar um grande abraço aqui para uma amiga minha, Carla Moraes, que está aqui. A Mocidade de Guaxupé entrou, que é o Cauê, um grande amigo nosso que trabalha com a Mocidade, e tem a Evangelização Espírita Meimei, lá de Guaxupé, Minas Gerais também. A Ju Nunes, e assim, e tem as participações aqui das pessoas, né? A Lizinha e todos mais. Pois é, Cris, no seu perfil aí, que é o que a gente está vendo aqui, ó, que é o Cris Nunes com 2 N's, underline, lá tem como você colocar o link para a gente acessar? O canal, o canal é minha... Não entendi, Ed. Não, é aqui, ó, o seu perfil é esse aqui, é @Cris Nunes, underline, sim, para eu colocar, né? Sim, isso, que lá na bio tem como você colocar o link para a gente acessar a sua página. Sim, vou botar aqui agora. Eu não sei botar não, deixa pra lá, Ed, não sei não, senão vou me perder aqui, viu? Não, fala com a juventude aí te mostra. Você tá cheio de jovens aí e tal, pois é. Depois o pessoal aí coloca. Eu não sei colocar assim. Deixa eu me retratar aqui. Da Mocidade de Guaxupé é a Carla que tá lá, não é o Cauê, que eu tô acostumado já com o Cauê, né? Mas agora é a Carla que tá lá. Obrigado, viu, Carla? Pois é. Cris, olha, eu vou falar para você o seguinte, é muito bom receber pessoas como você que falam assim de coisas, né, do coração, coisas que vivencia na prática, né, que é a evangelização. Como eu estava dizendo para você, né, para mim o evangelizador ele é como se fosse um médium da educação, assim, porque você pegar crianças, né, às vezes em idades muito tenras, né, bem novinhas ainda, para mim é uma novidade, assim, evangelização no ventre, né, eu acho muito bom isso aí, porque antes eu só conhecia, assim, mulheres grávidas que tomam passe, né, aí o passe faz o bem também para a criança que está sendo gerada. Aí a evangelização de bebês, que a gente falou também, que é uma coisa maravilhosa, fofa, muito linda, né, e realmente, assim, causa curiosidade, né, principalmente assim em mim. Foi bom que você mostrou esse livro aí, eu vou atrás. E por fim, assim, a gente evangelizando é porque a gente acredita que o mundo pode ser melhor. Porque quando a gente pega essas crianças, assim, geralmente é no fim de semana, né, no sábado, domingo, a gente tenta dar para elas condições para que elas consigam já se orientar na vida para fazer o bem, para acreditar nas coisas boas, né, acreditar em Deus e dessa maneira, quando começar a entrar na juventude, ter já aquela força da resistência para os arrastamentos naturais que existem nessa fase, né? Que todos nós passamos, que é uma coisa que acontece. E eu estou falando aqui principalmente das drogas, né? Eu não sei aí em Aracaju, mas aqui em Brasília tinha um programa muito legal chamado ProERD, que era um programa de resistência a essa coisa das drogas aí. E a gente fazia assim como se fosse um ProERD também lá na juventude, na pré-juventude lá. A gente
assim, falava mesmo das drogas, o que são as drogas, quais são, como que adquire, falava mesmo assim. Então, para quê? Para o jovem já conhecer, porque ele estava já entrando naquela idade em que vai para a juventude mesmo, assim. Então, para ele já conhecer e saber, identificar, e uma vez identificado, ele já poder saber como falar não, né? Às vezes o falar não é simplesmente um virar de costas e sair daquele ambiente. Evitar ambientes, pessoas, situações e eventos. Porque nesses aí vai ter talvez essas coisas. Então ele já sabe. E uma vez também estando mais maduro, ele pode também, por exemplo, dizer não e não se envolver. E sempre explicando também para eles assim, que a pessoa que mexe com droga, ela não é um algoz, não é uma pessoa ruim, má, ela é uma vítima. É uma vítima das drogas. Então, assim, para ele ter já essa visão assim caridosa com aquela pessoa que está usando droga, que ele não é um malvado. Que uma vez fora das drogas, ele vai ser uma pessoa comum, tranquila, tal, assim, não vai ter nada. E também, assim, sobre também ensinar a criança a lidar com essa questão da sexualidade, né? Ela naturalmente se encontrando e tudo mais, assim, explicar que uma pessoa diferente ou que tem uma sexualidade, uma orientação sexual diferente, não é para ser maltratada, não merece isso. Aí daí a gente vê que tem a importância da evangelização também nesses momentos aí, porque se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que fazer isso. E é justamente nessas crianças, meninos e meninas, que a gente vai conseguir, porque eles são mais desconstruídos, eles são mais fáceis de amealhar esses valores e ser multiplicadores também, não é verdade? É verdade, com certeza. Quanto mais solidificado Jesus no coração, essa prática evangelizadora, o ser fica mais firme em saber discernir o que é certo e o que é errado. Saber os caminhos que devem ser tomados. Eu vou por aqui porque por aqui é um caminho melhor e não por ali. Muitas vezes tem esses grupos de jovens para se enturmar na turminha. Minha turminha é aquela ali, mas se ela está fazendo algo que não vá de encontro aos meus princípios, eu não vou fazer aquilo ali. Cada um vai tomando conta da sua vida. Cada um vai depois dar conta da sua administração, como disse Jesus. Eu mesmo não vou por esses caminhos, né? Exatamente. Então, assim, a evangelização nos traz esses alicerces, essas bases, né? Isso, por mais que a exatamente. gente... Fortifica. Com certeza. Cris, então eu agradeço demais, viu, por você estar aqui conosco. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? É muito importante receber pessoas como você. Todo mundo aqui está... As pessoas que estão maravilhadas aqui nos comentários. Tá todo mundo se dando uma chuva de corações para você. Gente, cadê os coraçõezinhos? Vamos dar uma chuva de coração para a Cris, gente. Vamos lá, todo mundo. Aí, vamos encher essa mulher de coraçãozinho, os nossos corações, nosso carinho, né? Cris, só muito obrigado. Só esses corações que já estão aqui já nos dá assim um aconchego, nos deixa muito felizes. Pelo pouco que o conhecimento que a gente tem, que a gente passa, que passei, possa servir de luz, né? Exato. Então tá bom, Cris. Eu quero dizer para todo mundo assim que essa live vai ficar gravada no IGTV do canal Somos Espiritismo. Quem não souber acessar lá o nosso IGTV, manda uma mensagem para mim que eu mando o link. Quem ainda não segue, segue lá, @CrisNunes_, Cris Nunes com 2 N's. E quem não estiver seguindo ainda, por favor, siga o canal Somos Espiritismo, @Somos_Espiritismo. Porque aí a gente vai conseguir chegar em mais lugares, chegar em mais pessoas, e é o que a gente quer, né? Divulgar a doutrina espírita. Cris, um beijão para você, tá bom? Tchau, obrigado. Meu bem. E eu gostaria de convidar... Obrigado. Eu gostaria de convidar a todos para que se sentir à vontade de fechar os olhos, para que a gente agradeça esses momentos de união tão gostosos que a gente viveu agora, falando sobre evangelização espírita infantil. Agradecer aos bons amigos do mundo espiritual que nos ajudaram, nos intuíram nessa noite, que eles continuem assim conosco, fazendo com que nós possamos ser pessoas melhores. Agradeço pela presença de cada uma das pessoas que passaram por essa live e agradeço também a Cris Nunes, que está aqui conosco, doando um pouco do seu tempo. Que Jesus e que Deus continue abençoando essa irmã querida, maravilhosa, a ela e a sua família. Que assim seja.
Assim seja, meus queridos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.